Mas eu estava dizendo, né? Deus fez tantas coisas para a nossa vida. Coisas grandes Deus fez acontecer. As coisas foram acontecendo durante os dias, os meses. Deus foi fazendo com que as oportunidades surgissem. As oportunidades. E as oportunidades que Deus gerou na nossa vida, ela foi tão importante que aconteceu tudo isso aqui. Foi o ano em que Deus nos deu crescimento. Foi o ano que Deus nos deu estruturas, estratégias, pessoas. Deus nos deu. Nos deu você, né? Isso é maravilhoso ter vocês aqui. E eu tenho certeza que esse ano é o ano em que Deus vai se mover. Deus tem falado sobre a expansão. Às vezes nós achamos que a expansão é só a expansão de território. Pode ser. Nós podemos levar para o lado do território. Mas pode ser o ano da expansão, da unção sua, do seu chamado, da sua família, da sua alegria, das oportunidades. E vai ser. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Isaías 54, nós vamos ler o verso de número 2. Você achou aí? Você tem que trazer a sua Bíblia. Você tem que ter uma Bíblia. Você tem que investir na sua vida uma Bíblia. Um crente sem Bíblia é um crente sem arma, né? Às vezes você compra tantas coisas, você investe em tantas coisas na sua vida e você não investe numa Bíblia. Se você não investir numa Bíblia, é como se você tivesse... Como é que você vai aprender? Deus pode me usar para falar com você aqui agora. Deus pode me usar. Mas antes de Deus usar um profeta, Deus vai usar a palavra dele para falar com você. Tem coisas que Deus ele vai falar com você dentro da palavra. Você vai começar a ler, Deus vai começar a falar com você. Deus vai começar a revelar coisas a você. Deus vai trazer direções a você. Deus vai falar coisas secretas. Tem coisas que Deus não vai falar perto de todo mundo. Tem coisas que Deus não vai usar alguém para falar com você. Tem coisas que Deus vai falar com você ali, ó. Então invista na sua vida. Invista uma Bíblia. Compre uma Bíblia. Compre. Invista naquilo que vai mudar a sua vida. Eu vou pregar já, mas eu preciso fazer algo antes. Que essa noite Deus falou comigo. Eu vi a sua foto. E eu falei assim: Deus, eu só vou crer que é o Senhor que está falando comigo se essa mulher estiver lá. Deus falou para mim assim: fala para ela que é o ano da grande vitória dela. É o grande ano. Deus vai te dar a grande vitória que você espera. Deus vai fazer. É o seu tempo. É o momento favorável de Deus na sua vida. Pode crer. Isaías 54, verso 2. Diz assim, ó: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Feche os seus olhos. Pai, nessa noite a tua palavra ela foi lida aqui.
que o Senhor possa falar ao nosso coração aqui de uma forma clara, de uma forma poderosa, em nome de Jesus, amém. Esse versículo é o versículo que vai nos governar no ano de 2020. O Senhor nos deu essa palavra, e durante todo esse ano, a palavra é expansão. Nós vamos expandir, nós vamos alargar as nossas tendas, nós vamos crescer de uma forma assustadora, de uma forma extraordinária, de uma forma em que as pessoas, elas vão perguntar como é que isso pôde acontecer, como isso pôde se tornar realidade na sua vida. Você tem que estar preparado para responder esse tipo de pergunta, porque estas perguntas, esses questionamentos, eles virão para que você entenda que o tempo de Deus na sua vida, ele é chegado. O tempo da exaltação, o tempo da honra, o tempo do favor, o tempo das coisas extraordinárias acontecerem na sua vida. Agora, para que você avance, para que você não encontre alguns tipos de dificuldades, para que essa palavra se cumpra na sua vida, você precisa ter também um entendimento de algumas coisas. Você precisa ter dentro do seu coração o entendimento, a fé necessária e também a ousadia para tomar decisões difíceis. Porque o crescimento, Deus ele dá. Crescimento sempre Deus vai dar. Todo momento, desde a fundação do mundo, Deus sempre acrescentou, Deus sempre deu crescimento, avanço a esse povo, a nós. Deus sempre, ele liberou palavras, providências, bênçãos, milagres, sinais na nossa vida. Deus sempre liberou. Veja que dos dois que foram criados, quantos existem aqui? Muitos. Agora, se nós já temos a palavra de avanço, se nós já temos uma palavra em que Deus, ele vai realizar na nossa vida, se nós temos uma palavra favorável de Deus na nossa vida, quais são os cuidados que nós devemos ter? Quais são os cuidados que você deve ter para que isso aconteça na sua vida? Quais são as decisões que você precisa tomar? Porque às vezes as coisas não acontecem na nossa vida, não é porque Deus não quer, não é porque a palavra de Deus ela não veio até você. Às vezes as coisas não estão acontecendo na sua vida porque você não está tomando as decisões certas. Às vezes você não está se posicionando da forma em que você deveria se posicionar. Então eu vou falar sobre algumas coisas que você precisa ter para que você realmente viva o ano da expansão. E a primeira coisa que você precisa ter pessoas com a mesma visão que você. Você quer viver o ano da expansão na sua vida? Em 2020? Então você precisa ter unidade. A expansão, ela cobra algo de você. E ela cobra pessoas com a mesma visão do que você, com a mesma fé do que você, com a mesma entrega que você, com a mesma intensidade que você. Se você não tiver isso, se você não entender essa palavra, você não vai chegar.
Você vai viver mais um ano de quase. Você vai viver mais um ano de possibilidades. Você vai viver talvez mais um ano de frustração, em que Deus ele te deu a palavra, em que Deus liberou sobre a sua vida promessas, mas elas não estão se cumprindo. Mas por que isso está acontecendo? Porque às vezes, querido, nós estamos andando do lado de pessoas que não têm a mesma visão e a mesma fé que a nossa. Veja, você quer avançar, mas a outra pessoa acha que está bom. Você ora para avançar, a outra pessoa ora para agradecer que está tudo certo, que não precisa mais. Como é que você vai chegar onde Deus quer que você chegue? Como é que você vai alcançar o que Deus quer que você alcance? Como é que você vai viver a expansão se você quer ir, mas alguém que está do seu lado não quer ir? Você não vai. Porque a sua fé, talvez pode até, a incredulidade da pessoa que está do seu lado, ela vai te impedir de ir. E aí sabe o que acontece? Ela começa a orar contrário à oração que você está fazendo, e acaba se tornando feitiçaria. Então você está aqui hoje, então você precisa tomar uma decisão agora. Durante esse ano, os pastores falaram sobre isso aqui. No mês de novembro, principalmente, nós batemos muito forte nisso. O que fazer para ter um 2020 diferente? As quartas-feiras, os pastores trouxeram para você palavras, eles trouxeram ensinamentos, eles liberaram sobre a sua vida unções para a sua vida. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes você tem escutado, mas você não tem ouvido. Existe uma diferença entre você escutar e ouvir. Quando você escuta, você simplesmente entra pelo um ouvido e sai para o outro. Quantas vezes a sua mãe já disse para parece que você não me escuta. Agora, quando Deus ele fala, nós precisamos ouvir. Quando Ezequiel ele foi profetizar no vale de ossos secos, em Ezequiel 37, ele diz assim: ossos secos, ouvi a voz do Senhor teu Deus. Você tem que começar a ouvir aquilo que está sendo liberado sobre a sua vida, porque tudo aquilo que você ouve, você pratica, e quando você pratica, você acessa, e quando você acessa, você vive. Então você hoje precisa entender que você precisa saber e escolher as pessoas que vão caminhar com você em direção ao propósito que Deus tem na sua vida, ao propósito de expansão que Deus tem na sua vida. Nem todas as pessoas que estão do seu lado, nem todas as pessoas que estão virando com você para 2020, elas vão terminar com você, ou elas vão chegar com você, ou elas vão viver a expansão que você vai viver. Por que elas não irão viver? Porque elas não estão preparadas para aquilo que você vai viver. A fé dela, impede ela de viver aquilo. Por que a fé impede? Porque ela não tem fé suficiente, ela não consegue crer o suficiente para viver aquilo. Então você precisa ter esse entendimento na sua vida. Você precisa andar em unidade em 2020. O que mais destrói chamados? A falta de unidade. O que mais destrói família? Falta de unidade. O que mais impede Deus de agir? Falta de unidade. E para existir unidade, você pode até interceder, você pode até orar, mas a unidade, ela só será manifestada a partir do momento em que você entender a visão daquele que está sobre você. Se você não entende, você não vai conseguir. Se você não entender o que nós estamos buscando em 2020, você não vai conseguir. Se você não compreender aonde nós precisamos chegar, você não vai conseguir. Se você não entender que nós precisamos levar o reino de Deus a pessoas, a famílias, a bairros, você não vai entender. Você sempre vai ficar paralisado no meio. Você sempre vai ser alguém que você vai ter pessoas, já teve pessoas de fé do seu lado, mas você não vai chegar.
Por quê? Porque você não crê. Tenha pessoas da mesma fé que você. Veja, você está virando o ano dizendo assim: nós vamos arrebentar. Aí amanhã, hoje, 00:01, Satanás já mandou um enviado dele lá do lado e falou assim: você não vai conseguir não. Ou eles às vezes nem vão falar para você, porque geralmente esse tipo de pessoa não tem coragem de te enfrentar. Elas vão liberar palavras nas suas costas dizendo assim: não vai chegar de novo, não vai conseguir de novo, não vai dar certo de novo. Você precisa orar para que Deus mostre para você quais são as pessoas que têm que andar com você. Você tem que orar pedindo a Deus discernimento das pessoas que estão ao seu lado. Você precisa entender, você precisa pedir a Deus para que Deus ensine você a discernir o coração da pessoa que está do seu lado. Trabalhe na unidade. A unidade, ela vai fazer você avançar. Às vezes você não dá importância na unidade, e às vezes você falha nisso. Eu tenho um testemunho meu. Depois de 3 anos de casado, a Fafá disse assim para mim assim: eu quero um filho, porque você viaja muito. E eu não era pastor, eu era gestor. Você viaja muito, eu fico muito tempo sozinho, e eu preciso de um companheiro, de uma pessoa para fazer companhia para mim. Só que eu disse assim: eu não quero. Eu não quero. Eu vou dizer, eu não disse, eu falei, eu não quero. Você acha que ela conseguiu? Parou de tomar remédio, tentou, e não foi. Até o dia em que eu disse assim, eu não disse para ela, mas eu disse para Deus, falei assim: tudo bem, eu aceito um terceiro filho, mas deixa eu te falar, Deus, se o Senhor for me dar um filho, o Senhor vai me dar um filho homem, e esse filho, ele vai servir ao altar. Eu disse para Deus. Você fala assim: mas como é que você tinha outros 2 filhos? Você já está pensando assim: esse homem foi divorciado. Eu só casei, nunca morei com ninguém, só casei com essa mulher, e só tenho ela. Graças a Deus, que não sei como é que faz, uma só já dá um trabalho, imagino mais. E eu falei para Deus. 1 mês depois ela estava grávida. Por quê? A oração e o propósito que eu fiz, ela não sabia, mas a unidade gerou que era preciso. E aí ficaram assim, com esse negócio de barriga. Mulher tem esse negócio, a barriga não sei o que, vai ser mulher, vai ser não sei o que. E eu falei: gente, para de bobagem. Deus vai me dar um filho homem. Não vai dar, que não sei o que, vai me dar um filho homem. E, resumindo, eu não fui fui um dia no médico com ela só, e um dia fazer ultrassom. Eu não ia, eu sou um homem que a minha mulher, ela anda, ela não precisa de mim, nem quero saber onde ela está, o que ela está fazendo, com quem que ela está, nada. Eu não fico ligando. Fui dessas 2 vezes, e por uma vez que eu fui fazer a ultrassom, o médico falou assim: você quer saber o que é a criança? Ela quis saber sim ou não? Eu não, porque eu já sabia o que era. Ele falou assim: está vendo isso daqui? Isso daqui é o saquinho dele. A cara da pessoa, quando ela vê, ela ouve isso: crede nos teus profetas e prosperareis. Veio Caio.
Por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem coisa que não está acontecendo na sua vida agora. Tem coisas que não está fluindo, porque ainda não existe a unidade. Não existe a concordância. Quando existir a concordância, as portas elas vão se abrir. E os caminhos vão se alargar. E você vai conseguir chegar e alcançar e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você está entendendo? Então o primeiro passo para viver o ano da expansão é unidade. Unidade. Pessoas da mesma fé do que você. O segundo passo para viver expansão, você precisa andar pela fé. Você precisa dar passos de fé. Não adianta você achar, porque Deus te deu essa palavra, tudo vai ser fácil. Que você simplesmente vai se deparar com as coisas que você deseja, você vai abrir a mão e falar assim, toma aqui. Não. Você precisa entender que a expansão, ela virá e muitas vezes será exigir de você passos de fé. São passos em que você vai dar, e muitas vezes as pessoas que têm a mesma fé do que você, as pessoas que acreditam na mesma coisa que você acredita, muitas vezes elas não vão compreender o caminho por onde você vai andar. Porque existem coisas que Deus ele vai falar com você. Existem coisas que Deus te colocou como cabeça em lugares, que Deus colocou você como referência, que Deus colocou você como um pilar em alguns lugares, e muitas vezes para crescer, quem está na frente precisa dar o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo em algumas áreas da sua vida em 2020. Deus quer te dar a expansão. Deus já te deu a expansão. Deus já te deu a unção para que isso aconteça. Deus já te deu as ferramentas para que você viva isso. Mas é necessário você dar alguns passos de fé. E o que são passos de fé? É você dar passos aonde as pessoas não conseguem enxergar chão. Às vezes você vai ter que dar um passo em que as pessoas não vão entender. Às vezes você vai tomar uma atitude em que as pessoas elas não vão compreender o que você está fazendo. Mas você precisa acreditar. Você precisa acreditar na palavra que está sobre a sua vida. Você precisa acreditar na direção que você recebeu. E você precisa dar o passo. Não adianta você achar que você vai enxergar tudo, que você não vai enxergar tudo. Tem momentos na nossa vida em que está tudo escuro e nós precisamos dar o passo para que nós sejamos a luz, e a luz ela revela aquilo que está escondido na escuridão. Imagine o seguinte: eu estou aqui e tudo que está aqui ao meu redor está claro, mas o que está diante de mim está escuro. Eu não consigo enxergar o território, eu não consigo enxergar as oportunidades que estão diante de mim. Mas existem pessoas que vão dizer assim: eu não posso dar um passo, porque eu não sei o que está diante de mim, eu não sei como é que eu vou fazer. Mas existe sempre uma pessoa que ela vai conseguir, ela vai ter fé o suficiente para dar o passo. E quando nós damos um passo, o ambiente em que nós entramos, ele é revelado a nós. A luz é acesa e as pessoas que estavam ao nosso redor, elas vão automaticamente, elas vão chegar, porque elas não conseguiram enxergar, porque elas tiveram medo, talvez elas tiveram insegurança no seu coração. Às vezes não é nem dúvida, às vezes simplesmente é a posição em que a pessoa está. Ela diz assim: meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas aí simplesmente Deus sempre vai levantar alguém para dar um passo de fé e levar a esse povo a todo um novo ambiente. Você pode pegar isso na palavra do Senhor, quando Golias, ele afrontou Israel. Eles enxergavam um gigante, mas não enxergavam o que iria acontecer depois. É como se existisse algo que era oculto aos olhos dele. Mas então, o que Golias pedia? Você sabe o que Golias pedia? O que ele pedia? Não lembra? Alguém lembra? O que Golias pedia? O que Golias pedia, gente? Dai-me um homem, para que eu possa lutar com ele.
que ele pedia? Nossa, olha gente, hoje não é dia de velório, hoje é dia de celebração, amém? No dia 2 você pode partir, aí você liga aqui, alguém vai lá. Amanhã, amanhã é o dia universal. O que ele pediu? Dai-me um, para que eu possa lutar com ele. Alguém foi? Durante 40 dias alguém foi? Não. Sabe por quê? Porque todas as pessoas, eles criam no Deus de Israel. Todas as pessoas tinham fé que Deus era com eles, mas ninguém tinha coragem de dar um passo de fé para lutar com ele. E o que esse passo traria? Esse passo traria vitória a um inimigo que sempre se levantava contra Israel. Esse passo pouparia muitas vidas. Esse passo traria impostos para Israel. Esse passo traria oportunidades para Israel. Então a Bíblia diz que então aparece um rapaz e diz assim: eu irei lutar com ele. Significa que alguém deu um passo de fé. Davi deu um passo de fé. E quando ele deu o passo de fé, ele entrou num outro ambiente. Ele entrou num ambiente de conquista. Ele entrou num ambiente em que Deus colocou ele como referência. Veja, após a luta ele dizia assim: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Existem coisas que Deus quer liberar sobre a sua vida. Você diz assim: era um cântico para exaltar Davi, somente para dizer que ele venceu, mas na verdade isso era um cântico profético sobre a vida de Davi. Era um cântico em que estava sendo liberado para ele o que iria acontecer durante toda a vida dele. Seria as vitórias que o Senhor daria para ele, seria o tempo em que Deus iria estabelecer sobre ele, seria a palavra que Deus estava dando para ele através dessa canção, dizendo assim: Davi matou 10 milhares. Deus estava dizendo assim: nenhum inimigo irá prevalecer contra você até todos os dias que você permanecer no trono de Israel. Davi ele não viveu derrotas, Davi viveu vitórias, Davi viveu perseguições, sim, Davi passou por lutas, sim, mas na Bíblia não está escrito que Davi foi derrotado. Davi venceu. Você vai vencer. Você vai vencer em 2020. Você vai vencer. Você vai romper. As coisas vão acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque a partir de agora o seu coração está preparado para dar passos de fé. Então se prepare para as palavras proféticas que Deus vai começar a liberar sobre a sua vida. Se prepare para as palavras que Deus vai te dar. Se prepare para as palavras que Deus vai te entregar. Algumas pessoas vão achar que simplesmente é um momento seu de alegria e vai passar, mas aquele que é de Deus, ele discerne aquilo que é de Deus. As pessoas vão dizer assim: isso daí é somente para despertar inveja, mas na verdade eram palavras que estavam sendo geradas no coração de Davi. Davi matou 10 milhares. Deus estava dizendo assim: o seu reinado não vai ser como o reinado de Saul. Eu não vou rejeitar você, mas pelo contrário, eu vou fazer você chegar aonde ninguém chegou. Salomão foi um homem sábio, Salomão foi um homem rico, mas Davi foi o homem que gerou o que Salomão viveu. Você vai gerar coisas em que a sua posteridade irá viver. Você vai gerar coisas em que o seu filho, seus netos, seus bisnetos, até a 10ª geração vai desfrutar através do nome de Jesus. Então você vai dar passos de fé. A terceira coisa, tenha paciência para construir alicerces. Como é que é? Tenha paciência para construir alicerces. Por que paciência para construir alicerces? Porque alicerces é aquilo que se constrói e não se vê. Irmão, você vai pagar às vezes 2 semanas, 3 semanas, 1 mês de um pedreiro. Você vai dizer lá: esse homem não fez nada. Eles já não fazem muito, né? A verdade é a verdade, né? Tem algum pedreiro aqui? Tem? Tem não? Não quer se revelar, né?
Se revelar, você sabe, né? Não. Alicerce é uma coisa que você gasta tempo, dinheiro e não vê o que você está fazendo. Então você precisa ter paciência para construir alicerces. Veja só, Deus diz na palavra dele assim: firma bem as suas. O que é a estaca? Estaca é o alicerce da tenda. É ela que mantém a tenda esticada e habitável. Se ele quebra, a tenda o quê? Ela fecha, ela encolhe. Se você não entender isso, você não vai chegar. Alicerce, você precisa ter paciência, porque você vai trabalhar muito. Deus vai dar expansão, mas durante alguns momentos, alguns ciclos da sua vida, sabe o que vai acontecer? Você vai impor, você vai gastar, você vai investir o seu tempo, você vai investir o seu recurso, mas você não vai conseguir enxergar. E não é porque você não está enxergando que não está acontecendo, apenas você está preparando para que algo muito grande seja construído. Não adianta você construir coisas grandes e não ter alicerce. Nós, muitos irmãos que estão aqui, são pessoas experientes de igreja, são pessoas que viveram muitas coisas, são pessoas que viram muitas coisas, pessoas que viram igrejas de 1000 pessoas afundarem, que viram que igrejas promissoras não romperem, que já viram denominações que tinham tudo para dar certo e não deram certo, já viram pessoas com chamados grandes e o chamado não romper, porque não tem paciência para construir alicerce. Nós não vamos agir dessa forma, nós vamos esperar no Senhor, nós vamos investir da forma em que o Senhor quer. Se é necessário construir alicerces, nós vamos construir alicerces. Sabe por quê? Porque nós não queremos falhar como os outros falharam. Você não pode falhar como os outros falharam. O seu chamado não pode parar como os outros foram paralisados. A unção sua precisa fluir. Ela não pode ser uma unção estagnada. A sua visão, ela precisa ser ampliada. Ela não pode ser uma visão pequena. Você não pode ter uma mente pequena. Então construa alicerces. E as pessoas muitas vezes não vão entender você quando estiver construindo alicerces, porque você vai trabalhar muito, você vai investir muito e não vai enxergar nada. Então se prepare, porque em algum momento esse ano, pessoas, elas não vão compreender o que você está fazendo. Construa os alicerces. Deixa o pessoal ir construindo na frente. Deixa eles indo correndo. Aleluias. Deixa eles ir com velocidade. Mas eles estão rompendo, nós estamos ficando para trás. Não, nós estamos fincando bem as nossas estacas. Não adianta ter pressa, daqui a pouquinho quebra a estaca, arrebenta a corda, e a tenda que era grande, ela se torna pequena, ela se torna uma tenda encolhida, ela se torna uma tenda em que você não tem mobilidade, ela se torna uma tenda que te impede de crescer. Mas se você tiver a paciência necessária, os alicerces, eles ficarão prontos, e aí você vai começar a construir coisas, e o que Deus vai fazer você construir, eles vão ficar perguntando, como é que eles estão fazendo isso? E eles não vão entender, porque eles correram e pararam no meio do caminho, eles foram e deu errado, eles levantaram e foram quebrados, e foi quebrado. Mas se você vai levantar, eles vão dizer, vai quebrar, mas eles não sabem da história que foi construída ali. Eles não sabem do alicerce que você construiu. Ele não sabe que muitas vezes na paciência, você teve paciência, mas você chorou. Mas o seu choro produziu algo, e agora você está preparado para construir coisas grandes. Invista nos alicerces. Diga para alguém que está do seu lado assim, invista nos alicerces. O que é mais importante da obra? As paredes ou o alicerce? Por quê? Porque o alicerce sustenta. Não adianta crescer, não adianta expandir sem sustentação. Se você fizer isso, você vai cair ali. Você vai ser um sopro.
você vai ser um movimento que passa. Agora veja, por que é que Deus quer fazer você um movimento que passa? Será que a vontade de Deus não é que você permaneça? É só você entender o que Deus fala na palavra dele. Veja o que ele revela. E às vezes nós trazemos somente para o campo da palavra de Deus, das promessas de Deus. Mas nós também temos que trazer para o campo das nossas realizações. Embora nós sabemos que as traças, elas vão comer, elas vão deteriorar tudo. Mas ele diz assim: passarão os céus e a terra. Mas o quê? As minhas palavras não vão passar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Sabe o que Deus quer construir em você? Algo que não passe, algo que permaneça. Uma das passagens que Jesus diz em João, diz assim: e para que o vosso fruto permaneça. Veja, a vontade de Deus é que você permaneça, a vontade de Deus é que você realmente fique de pé. Por isso, não tenha pressa, construa o alicerce, porque Deus está dizendo para você: você não vai passar. Mas espera aí, eu não vou morrer. Você vai morrer. Como é que é? Você vai morrer ou não? Sim ou não? Todos nós vamos morrer. Se nós não morrermos de morte morrida, nós vamos encontrar com o nosso Salvador, não vai ter jeito. Entendeu? Sim ou não? Se você não morrer de morte morrida, o Senhor vai voltar, e você vai morrer de qualquer jeito. Mas sabe o que permanece? É o legado. O que permanece não é o dinheiro que você deixa. O que permanece não são os bens que você deixa. O que permanece são os alicerces que você construiu. Alicerces são princípios. Alicerces são princípios. Princípios que você passa de geração em geração. Princípios de você, por exemplo, não se venda, não se corrompa, construa. Às vezes você vai num velório em que aquela urna custou centenas de reais, milhares de reais. Sabe que ele deixou muitos bens, muito dinheiro. E às vezes a pessoa nem foi enterrada, eles já estão discutindo, brigando, se pegando por causa daquilo. E às vezes você vai num velório, aonde muitas vezes o caixão foi doado. E aí você olha para os filhos, você vê assim: aqui estão os princípios, aqui permaneceu os alicerces. Então o dinheiro não é o alicerce são os princípios que se passam de geração em geração. Você precisa entender isso de uma vez por todas hoje. Hoje, entenda de uma vez. Faça os alicerces. Finca bem as suas estacas. E Deus vai fazer com que a sua tenda cresça mais. Tenha fé para fazer. Tenha fé para fazer a estrutura. Invista tempo nisso, para que as coisas aconteçam na sua vida, e elas irão acontecer em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.
você comece a pensar alguns momentos da sua vida aqui. Quais são as pessoas que têm caminhado com você? Elas têm te levantado? Ou elas têm soterrado você? Ou elas têm paralisado você? Será que essas pessoas que estão ao seu lado hoje, elas querem que você ande, avance, ou que você fique com uma vida parada? Porque você vai precisar ter fé o suficiente para tirar essas pessoas do seu lado. Você vai ter que ter fé o suficiente para arrancar pela raiz pessoas que não acreditam no que você acredita. Você precisa dar passos de fé. Passos de fé significa dar passos aonde ninguém tem coragem de andar, de fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Gênesis 12, uma voz vem até Abraão e diz assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, sai da tua cidade, deixa seu pai e sua mãe e vai para o lugar aonde eu te mostrarei. Olha, isso é poderoso. Deus estava dizendo para Abraão: a partir de agora a sua caminhada é uma caminhada de fé. Existem territórios a serem conquistados. Existe uma terra que emana leite e mel, aonde eu preciso colocar a posteridade a sua posteridade nessa terra. Será uma terra onde você vai dominar. Será uma terra onde você vai viver coisas grandes. Será uma terra onde dois homens vão ter que carregar um cacho de uva. Será uma terra de bênção. Será uma terra de transformação. Será uma terra em que você será um referencial. Será uma terra onde você vai viver grandes milagres. Então comece a dar passos de fé. Em 2020 o Senhor está chamando você para dar passos de fé. O Senhor está chamando você para viver o sobrenatural. O Senhor está te chamando para viver algo renovador na sua vida. Terceiro, invista em alicerces. Alicerces podem ser estratégias. Alicerce é o lugar onde você vai construir a sua grande tenda. O passo de fé que você vai dar vai te levar ao nível, ao que você deve construir. Tem alguns que a fé é pequena, então o alicerce é pequeno. Tem alguns que a fé, que o alicerce dele é para 100, então vai ser 100. Tem alguns que é alicerce para 1000, então vai ser 1000. Tem alguns que é alicerce para 5.000, então vai ser 5.000. Tem alguns alicerces que é para 10.000, então vai ser 10.000. Agora existem alicerces que serão para milhares de milhares. Existem alicerces que serão construídos para marcar um tempo novo, para marcar uma geração, para levantar uma geração que vai viver a terra que emana leite e mel. O Senhor quer separar pessoas nessa noite para viver isso. O Senhor quer separar pessoas para romper nessa fé. O Senhor quer separar pessoas para levar pessoas além. Então você vai construir o alicerce no tamanho da sua fé. E depois não adianta chorar. Feche os seus olhos, fale com Deus.
Fale com Deus. Você precisa tomar posse. A unção da expansão, ela vai ser liberada sobre a sua vida nessa noite. Sobre as suas mãos. Suas mãos serão abençoadas. Suas mãos serão abençoadas. Sua mão é como está escrito: aonde você colocar as suas mãos prosperará. Ou seja, haverá expansão. Haverá expansão. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração, ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção, sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, e separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. Com seus olhos fechados. Eu gostaria que você levantasse a sua mão direita aos céus. Feche os seus olhos. A unção que está sobre o seu profeta é a unção que move sobre você. Essa é a verdade. A fé que está sobre o seu profeta é a fé que vai governar você. A palavra que está sobre ele é a palavra que vai estar sobre a sua vida. A visão do seu profeta é a visão que vai estar sobre a sua vida. O Senhor me disse que 2020 é o ano da expansão. Então essa unção, ela precisa ser derramada. Ela já foi derramada sobre mim. E eu vou pedir ao Senhor que essa unção toque você. Mas você recebeu e só quer que toque em mim? Só o toque é necessário. Feche os seus olhos. 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 Fique tranquilo. Não tenha pressa. Quando ela te tocar, meu irmão, você não sabe o que vai acontecer na sua vida. Senhor, que a unção da expansão agora, que foi liberada sobre mim, toque agora os seus filhos. Toque a mão direita dessa pessoa. Toque. Começa a tocar.
Começa a tocar, a tocar, a tocar em cima. Começa a tocar, começa a trazer vida, começa a trazer a existência, 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 começa a trazer a existência. A intensidade, ela está mudando, ela está acontecendo. Há poder no nome de Jesus. Flua. Repapapapá que narraçou, que narraçou de comandar certo. Deixa ela envolver você, deixa ela abraçar você. Que narraçou de comandar certo. Que narraçou. Você vai expandir tudo que está sob você, que está debaixo da sua autoridade. Vai expandir, vai acontecer, portas vão se abrir, oportunidades vão chegar. Pessoas serão colocadas no teu caminho para te abençoar. Pessoas serão colocadas no teu caminho para te abençoar. Elas serão chaves na sua vida. Elas colocarão você num outro ambiente. Deixa ela fluir. Não impeça a unção de fluir sobre você. Deixa ela renovar você. Deixa ela encher você. Deixa ela preencher você. Deixa ela preencher você. Deixa ela pôr fogo na sua mão. Deixa ela incendiar o teu ser. Deixa ela incendiar teu coração. Deixa ela iniciar. Deixa ela preencher você. Deixa ela habitar em você. Permita que ela permaneça em você. Está liberado. Está liberado. Orabaxe que se na raça de comandação. Arabandá que na raça de comandação. Pai, está liberando sobre a vida do teu povo. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Amém.